Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 6, 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Amém? Meus queridos, nesses domingos que nós temos pregado sobre o deserto da alma, sobre momentos em que Deus te separa, momentos em que Deus te leva para algum lugar, para que você esteja a sós com Ele, nós podemos identificar algumas semelhanças, nós podemos identificar alguns sinais, e eu fiz questão de mostrar para vocês em todos esses domingos, se vocês se lembram, se vocês se atentarem, vocês vão se lembrar, na verdade, que eu sempre falo, o Antigo Testamento é uma alusão ao Novo Testamento, o Antigo Testamento é uma sombra para Cristo. Cristo é a Bíblia, Cristo é tudo que está neste lugar, leva a Cristo, tudo que está escrito neste livro é sobre Cristo. Então nós falamos no nosso primeiro culto de domingo sobre José, e assim como Jesus, José foi vendido por moedas de prata, todo mundo lembra? Assim como Jesus, ele foi vendido por moedas de prata. No segundo culto de domingo, nós falamos sobre a vida de Moisés, que assim como Jesus, foi livre da morte dos inocentes, sim ou não? Todo mundo lembra? Moisés era para ter sido jogado no Nilo para morrer, a mãe dele coloca ele num cesto e solta, e é criado no Egito. Jesus, quando nasceu, aqueles magos foram lá em Herodes e falaram que tinha nascido o rei dos judeus. Herodes falou assim: mostra onde está, porque nós queremos adorar. E Deus falou: não volta por lá, volta por outro lugar, porque a intenção do coração dele não é essa. E então aparece um anjo para José e fala assim: vai pro Egito, no mesmo lugar que José estava, eu vou te guardar lá. E a Bíblia conta, e nós sabemos, que todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas, eles mataram todas as crianças. E a semana passada nós falamos sobre o rei Davi, que assim como Jesus também era rei e foi perseguido pelos seus súditos, que assim como Jesus nasceu em Belém, todo mundo lembra? Davi nasceu em Belém Efrata, e a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, houve um censo democrático lá, né, um IBGE, vamos falar assim, demográfico na verdade, né, e José e Maria tiveram que ir para Belém, porque naquela época era só os homens que eram contados, né, e ele teve que ir para lá, porque era a cidade natal dele, e Jesus nasce lá na manjedoura. Aí todo mundo conhece a história, e assim como Davi, Jesus nasce em Belém Efrata. E tem muitas outras coisas que assemelham com Davi, como Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um personagem chamado Elias, um profeta chamado Elias, um homem que assim como Jesus, passou 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, num jejum direto, um jejum de 40 dias e 40 noites, e muitas vezes nós não nos atentamos a isso, e aí nós vamos para certos desertos que o mundo nos oferece, que o mundo nos coloca, porque não temos a sabedoria de entender a vontade do Senhor, porque como eu li aqui para vocês, tudo tem um tempo. Versículo 6, ele fala assim: humilhe-se pois diante da mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele te exaltará. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um momento para as coisas acontecer, mas não nos atentamos. Por que não nos atentamos? O versículo 7, porque nós temos ansiedade.
e nós não lançamos diante do Senhor as nossas ansiedades e os nossos anseios, e aí vem o pior, que é o versículo 8, eu sempre cito esse versículo aqui, e hoje eu quis usar ele para abrir o culto. Nós ficamos falando, nós ficamos nos expondo nas redes sociais, com amigos errados, ficamos expondo aquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Tem pessoas que expõem o seu casamento, tem pessoas que expõem a sua vida íntima, tem pessoas que expõem o seu salário, tem pessoas que expõem a sua casa, ficamos nos expondo, irmãos, e o que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é que o diabo não tem condições de saber o que você pensa, o diabo não tem condições de saber as promessas de Deus para a sua vida, o diabo ele não tem condições nenhuma de entrar na sua mente, no seu coração, mas o diabo, como está falando nesse texto, ele anda buscando os pés de breque que fica falando demais, buscando os infelizes que têm a língua maior do que o pé, buscando pessoas que não têm condições de ficar calado e esperar a vontade do Senhor. E é engraçado que se você lê os evangelhos, a Simone até comentou uma coisa, sem saber o que eu ia pregar aqui. Jesus curou aquele leproso e falou o que para ele? Fica quieto. Porque não era o tempo dele ainda, e se as pessoas começassem a falar, ele está fazendo milagres, ele cura, ele restaura, ele seria morto antes do tempo. Então ele fala, fica quieto. Por que nós sofremos antes do tempo? Porque ficamos falando, ficamos nos expondo. Irmãos, muitas vezes Jesus quer um tempo a sós com você, e Ele te leva para certos lugares, Ele te leva para certos desertos, porque Ele quer falar só com você. Eu vou falar uma besteira aqui, muitas vezes Ele não quer nem falar com a sua esposa, é você. É um momento de intimidade. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, Jesus fala assim: tiver uma necessidade, entra no seu quarto e fecha a porta. E ore ao Pai que está no céu, que ouve e sabe aquilo que está em oculto. Mas não, irmãos, saímos falando, saímos expondo a nossa vida. Ai, pastor, mas eu recebi uma grande fartura, uma grande herança, e eu fiquei alegre. Aí que você tem que ficar quieto, porque as pessoas vão encostar em você para levar vantagem. As pessoas vão encostar em você, e pessoas que faz tempo que você nem via, para poder ver uma forma de levar vantagem. E aí você entra num deserto, eu vou dar uns exemplos de deserto que pode acontecer com isso. Aí você empresta dinheiro para um parente, na maioria das vezes o que vai acontecer? Não vai pagar. Aí você vai entrar num deserto de raiva, de ódio, de distanciamento, de separação com aquela família, com aquele familiar seu. Por quê? Porque você falou demais e a pessoa aproveitou naquele momento. Irmãos, nós erramos em muitas vezes nos expor, nós erramos em muitas vezes não entender como é que funcionam as coisas. Deus, Ele sabe tudo que está no seu coração, tudo que está na sua mente, antes de você falar. Se você ler o Salmo 139, eu tinha até separado aqui para ler, irmãos, mas eu não vou ler porque o tempo já foi um bom tempo já, né? Mas se você ler o Salmo 139, a palavra de Deus diz assim: aonde eu posso me esconder de ti? Se eu for para o mais fundo do oceano, lá o Senhor está. Se eu subir no mais alto das rochas e das montanhas, o Senhor também está lá. Se eu me enterrar no mais profundo da terra, o Senhor também está lá. Para onde fugirei de ti? Eu gosto muito que no Salmo 139, quem não conhece, depois lê, irmãos, é excelente. Ele fala sobre a onisciência, onipotência e onipresença do Senhor. Ele fala assim: o Senhor já me chamava pelo nome quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, no oculto
do ventre da minha mãe, o Senhor já sabia o meu nome. Irmão, sabe que a hora que eu estava lendo esse texto hoje, preparando a palavra e relembrando, né, para poder citar, Deus falou comigo claramente. Deus sabia, no meio de 4 milhões de espermatozoides, que você ia fecundar o óvulo. Deus sabia que era você que ia nascer. Ele sabia no íntimo. Isso está tudo escrito lá. Mas muitas vezes o que a gente faz, irmãos? A gente se expõe. A gente sai falando para todo mundo as coisas que Deus tem para as nossas vidas. E eu acho engraçado isso que eu quero ler com vocês. Abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, que é o nosso personagem de hoje, Elias. Versículo 1, a Bíblia fala assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele vai lá para Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, junto com Jezabel, e fala assim: está vindo um momento de seca, um momento de crise hídrica, um momento de crise alimentar, porque não vai cair água dos céus, ou seja, não vai ter chuva, e não vai vir orvalho durante a noite, até que eu ore novamente. Hoje nós sabemos, lendo o livro de Tiago, capítulo 5, que isso durou 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses sem chuva, 3 anos e 6 meses sem orvalho, 3 anos e 6 meses de seca total na terra de Israel. E eu acho engraçado que Deus fala para Elias, se você ler o versículo 3, vai-te daqui para um ribeiro que tem lá em Querite. E sabe o que eu acho mais interessante para a gente entrar? Versículo 4, eu vou te alimentar através dos corvos, eu vou te sustentar. Irmãos, então Elias obedece a palavra do Senhor e vai para um lugar separado, um lugar onde ele está sozinho, um lugar deserto, onde ele se coloca na presença do Senhor, irmãos, e ele não tem nada para fazer, ele não tem nada para agir, ele não consegue ter uma vida social, porque ele está separado, ele está sendo alimentado pelos corvos. Ou seja, se você continuar lendo, você vai ver que todos os dias de manhã Deus levava através dos corvos pão, e Deus levava à tarde também, através dos corvos, pão. Todos os dias ele comia pão, está aqui ó, pão e carne, todos os dias, pão e carne, pão e carne. Elias estava vivendo um momento de reclusão, Elias estava vivendo um momento de dificuldades, de limitações. Essa é a palavra que eu estava tentando buscar na minha mente, limitação. E ele estava ali, e ele tinha que ficar ali, irmãos, ele tinha que ficar a sós com Deus, naquele momento de solidão e de limitação. Tem momentos nas nossas vidas que é assim, tem momentos nas nossas vidas que é limitação, é momentos onde você vai viver aquela solidão, onde você vai viver aquele momento que não tem abastança, que não tem novidades, que não tem, os dias parece que passam mais devagar, e não tem diferença mais da segunda e do domingo, não tem diferença mais da terça e do sábado, porque os dias são iguais. Irmão, vocês imaginam Elias todos os dias ali, sendo alimentado pelos corvos de manhã com pão e carne, à tarde com pão e carne, e o que ele via era o céu, o ribeiro de Querite correndo, e mais nada. Pastor, mas por que Deus levou ele ali? Porque Acabe queria matar ele. Elias não sabia,
Mas conforme a crise hídrica, conforme aquele problema ia avançando, o gado foi morrendo, pessoas foram passando dificuldades, o próprio rei começou a ter limitações, o rei Acabe, junto com Jezabel, começou a querer matar Elias, começou a querer tirar a vida do profeta, porque é aquele negócio, irmãos, nós estamos com um problema, em vez de nós nos arrepender, confessar os nossos pecados e mudarmos as nossas formas de agir, vamos achar o culpado, é mais fácil, vamos achar quem que foi o infeliz, que fez a macumba para a minha vida. Então, Acabe estava vivendo isso, e Deus estava guardando ali Elias, Deus estava ali naquele momento, separando o profeta, e ao ponto, se você ler aí, no versículo 7, que o ribeiro secou, já não tinha mais água nem para Elias, porque Deus colocou Elias num lugar onde tinha água corrente, água que ele poderia tomar, que ele poderia beber, água doce. Aí, se você continuar lendo para baixo, não é o tema da mensagem, eu não vou entrar muito nisso, Deus fala assim, vai para Sarepta, tem uma mulher lá, que vai te sustentar, eu já dei ordem para ela, e aí nós sabemos que ele chega lá em Sarepta, uma mulher pobre, que ia fazer a sua última refeição junto com o seu único filho, e ambos iriam morrer na cabeça dela, e ele falou, assim diz o Senhor, da panela não vai se acabar a farinha, da botija não acaba o azeite, e Deus vai sustentar tanto eu quanto você e seu filho, mas faz para mim primeiro um bolo, depois você faz para você. E nós sabemos que Deus sustentou tudo aquilo ali. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Quando Deus quer fazer grandes homens, quando Deus quer levantar grandes pessoas, grandes líderes, Ele leva para um lugar, e Ele deixa a pessoa guardada ali. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de história. Quem foi Paulo? Alguém conhece? Escreveu 13 livros do Novo Testamento. Vocês sabiam que antes dele ser este grande Paulo de Tarso, ele ficou 2 anos esquecido em Tarso? Depois de batizado, depois de consagrado, ele ficou 2 anos em Tarso, onde ele voltou a fazer tendas, até que Deus foi lá e resgatou ele e falou assim, começa o trabalho missionário, e aí é o Paulo que nós conhecemos. Irmãos, eu não sei se vocês sabem e já leram, mas se vocês pegarem Mateus capítulo 4, você vai entender que Jesus foi levado para onde, irmãos? Em Mateus 4, para o deserto, aonde ele jejuou 40 dias e 40 noites, eu como pastor e como pessoa que já estudou bastante a Bíblia, eu entendo que nesses 40 dias e 40 noites, Deus estava preparando Jesus para a cruz, Deus estava preparando Jesus para morrer no nosso lugar, porque irmãos, Ele matou a carne, Ele matou a vontade da carne nesse momento, e você entende lendo o capítulo 4 de Mateus, porque aparece o diabo não sabia que Jesus era o Messias, o diabo não sabia que Jesus era o rei dos judeus, o diabo não sabia, então ele chega e fala para Jesus assim, se tu és o Messias, mande que essas pedras se transformem em pão. E então Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, Jesus se separou para Ele poder alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então o seu deserto muitas vezes é para fortalecer o seu casamento, o seu deserto muitas vezes é para fortalecer a sua vida com Deus, o seu deserto muitas vezes é para fortalecer a tua intimidade com o teu pai, o seu deserto muitas vezes é para te fortalecer com aquilo que realmente tem valor e não as coisas deste mundo. É por isso que Ele te leva para um lugar de solidão, é por isso que Ele te leva para um lugar de limitação, porque enquanto você estiver, como diz lá em Eclesiastes, num lugar onde há festa,
Você não se lembra do teu Deus, você não se lembra da tua fé, você não se lembra de nada, porque você está num lugar onde tem abastança, onde você está vivendo o teu momento de glória, o teu momento de vitória, o teu momento onde os seus celeiros estão transbordantes. Agora, quando as coisas não estão dando certo, irmãos, quando as coisas estão fracas e difíceis, aí você tem que confiar. Aí você tem que se colocar na presença daquele que tem as mãos poderosas. Aí você tem que orar e você tem que buscar. Irmãos, vocês acham que Elias não estava vendo que o ribeiro de Querite estava se acabando, estava minguando? Você acha que ele não começou a buscar? Falou: Senhor, está acabando a água. O Senhor sabia. E já estava preparando a viúva de Sarepta. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? O Senhor sabe que está acabando a água. O Senhor sabe que as dificuldades e os problemas estão te submergindo. Mas Ele fala: você não vai se afogar. Ele sabe que o fogo está se levantando, mas você não vai se queimar. Ele sabe. Ele sabe onde você está. Se você ler, eu devia ter lido, o Salmo 139, eu sei onde você está. Eu sei o que você está passando na sua casa, eu sei o que você está passando no seu casamento, eu sei como é que está a sua saúde. Eu sei como é que está e pode ficar tranquilo. Estou cuidando. Eu já estou preparando, como no caso de Elias, uma viúva lá em Sarepta para cuidar de você, e o azeite da botija não vai acabar. Ele está falando para mim e para você nesta noite: eu sei a tua necessidade, eu sei as suas aflições, eu sei as suas dificuldades, eu sei todos os seus problemas, e eu estou dizendo para você: não vai acabar o azeite, não vai acabar o sustento. Você está vivendo um momento de limitação, você está vivendo um momento de dificuldades e problemas e de solidão, mas eu estou contigo, eu estou no meio desse negócio. Eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo. E um dia Deus aparece para Elias e fala assim: pode voltar lá para Judá, pode voltar lá para os reinos do norte, fala para Acabe que vai chover, fala para Acabe que vai vir a chuva. Elias falou: ele vai me matar. Não vai, pode voltar lá. A hora que Elias se encontra com o sacerdote de Acabe, o sacerdote fala assim: ele vai te matar. Elias fala: não, pode ir lá falar que eu estou aqui. Mas se eu for lá falar que você está aqui e você sumir, ele vai matar eu. Eu não vou sumir, pode ir lá falar. Irmãos, e aí nós conhecemos que Elias fala para Acabe: a chuva vai vir. E ele sobe com o seu servo, e ele começa a se pôr em oração com a sua cabeça no meio dos seus joelhos, e ele fala para o servo durante 7 vezes: sobe lá e veja se a chuva já está vindo. E na sétima vez, aquele jovem volta e fala assim: profeta, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e fala: corre, porque a abundante chuva já está chegando. Era para isso que Deus estava preparando Elias, era para isso que Deus estava forjando Elias, para acreditar e confiar e ter fé. Depois da chuva ele fala assim: ajuntem os profetas de Baal, e eu vou mostrar para vocês quem é Deus. E ele fala: faz um sacrifício vocês aí, só que vocês não põem o fogo quem tem que mandar é Deus. E se Baal é Deus, Baal vai mandar o fogo. E se o Deus de Israel que eu sirvo é Deus, Ele vai mandar o fogo. E a Bíblia fala que eles prepararam um altar, mataram um animal, colocaram a lenha, colocaram o animal picado, como era o normal do sacrifício, e a Bíblia fala que eles oraram o dia inteiro, e se batiam, se martirizavam, e nada de fogo.
Irmãos, e quando Deus te honra, quando Deus te abençoa, Ele permite até que você faça umas brincadeiras. Elias falou assim: Baal deve estar dormindo, grita um pouco mais alto aí, às vezes ele vai acordar, às vezes vai acontecer alguma coisa. E a Bíblia fala que a hora que chegou um certo horário, Elias falou: para, Deus não vai responder, Baal não é Deus nenhum, não vai responder nada não. Aí ele coloca 12 pedras, monta um altar, coloca os gravetos, coloca ali a lenha, sacrifica o animal, coloca em cima. Aí ele fala para os profetas de Baal: pega água lá no ribeiro, joga aqui em cima. Pega mais água, joga aí. 3 vezes. A Bíblia fala que a ponto de o chão ficar cheio d'água. Aí ele olha para o céu e fala assim: se o Senhor é Deus, manifesta agora o teu poder e consome este holocausto. A Bíblia fala que até as pedras foram consumidas. Toda a água foi lambida do chão e o fogo subiu. Para isso. Por que Deus está te separando, irmãos? Por que você está vivendo um deserto? Para você se matar? Para você tirar a sua própria vida? Para você desanimar? Para você tomar atitudes erradas? E pensar assim: eu estou vivendo isso aqui, então a pessoa que está lá no mundo, se prostituindo, usando drogas, nos vícios, ela tem mais valor do que eu, então eu vou fazer isso também. Não é para isso. Irmãos, eu acredito como pastor e que estudo as profecias, principalmente dos últimos tempos. Eu não gosto de falar aqui, porque aqui eu tenho que pregar o amor de Cristo e a salvação que existe em Cristo. Mas eu acredito que está vindo tempos tenebrosos para nós, tempos difíceis. E por que Ele tem permitido a igreja padecer? Por que Ele tem permitido a igreja sofrer limitações? Porque Ele está forjando homens e mulheres dos últimos tempos. Ele está forjando homens e mulheres para prevalecer diante da imagem da besta e de Satanás. E Ele precisa de homens fortes. Ele precisa de mulheres fortes. Ele precisa de casamentos sólidos, famílias sólidas. Mas infelizmente alguns não enxergam isso. Alguns acabam se entregando para a vontade da carne, para os desejos da carne, e não entendem que estão sendo forjados para aquilo. E como eu falei quarta-feira aqui, a espada, quando ela é feita, o ferro é colocado no fogo, e quando ela já está vermelha, de tão quente, ela é tirada, batido com uma marreta, para ela tomar forma e ficar afiada, e depois colocada na água gelada. E isso se faz várias vezes. Só que na última vez não tem mais a batida, é só no forno e depois na água gelada. Por quê? Porque se a lâmina trincar, ela é descartada e não vale para mais nada. E infelizmente o que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos, são lâminas trincadas. São pessoas que não conseguiram guardar a sua fé. Não conseguiram confiar até o fim, não conseguiram esperar. Não conseguiram conter, como vamos voltar lá em 1 Pedro 5, 6, 7, 8. Não conseguiram conter a sua ansiedade e esperar o tempo de Deus. Se Elias volta antes, Elias ia ser morto. Se Jesus se manifesta antes, Jesus também ia ser morto. Porque as pessoas têm inveja, as pessoas têm suas vontades, seus desejos. As pessoas, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, elas são egoístas. Aí você pega as pessoas se expondo em Facebook, se expondo em Instagram, chamando atenção para aquilo que não serve de nada, irmãos, a não ser gerar desejos e gerar dificuldades na sua vida. O diabo não pode saber e não pode conhecer aquilo que você pensa, mas ele está ao teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar pessoas que se expõem.
Por que muitas vezes nós vivemos o deserto da alma? Porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. E muitas vezes o nosso coração está cheio de dúvidas. Muitas vezes o nosso coração está cheio de ansiedades. Muitas vezes os nossos corações estão cheios de desejos, infidelidades. Muitas vezes o que tem dentro do nosso coração é uma avareza. Muitas vezes o que tem dentro do nosso coração, irmãos, não é Cristo. Hoje em dia, para você saber se uma pessoa é cristã ou não, você tem que falar assim para ela: você é cristã? Ela: sou. Então prova. Prova. E muitas vezes ela não vai conseguir provar, porque ela não tem atitudes de cristã. Ela não tem atitudes de uma pessoa fiel. Quando Satanás chegou em Jesus para provar ele, irmãos, ele estava preparado para mostrar a sua fé. Lança-te daqui de cima, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos para que nenhum mal te aconteça. E está escrito mesmo, Salmo 91:11. Mas também está escrito lá em Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás faz o último dos apelos. Está vendo todos esses reinos? Está vendo toda essa prosperidade, todo esse crescimento global? Eu te dou tudo, se prostrado me adorares. Aí é onde o cristão tem caído, porque não suporta o deserto, não consegue identificar que ele está sendo forjado, que ele está sendo preparado para grandes coisas, e não consegue. Aí ele se entrega, ele pega isso para ele. Ele não faz como Jesus: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não, a pessoa fala: tem um prazer nisso aí, vai trazer um prazer momentâneo para a minha vida, então eu quero. Aí se vende para Satanás, se vende para o inimigo, se vende para o mundo, se vende para a sua vontade e para os seus desejos. Eu até anotei aqui para nós ler, mas nós não vamos ler. Jesus fala assim, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, e eu não me coloco isento disso. Todos nós temos desejos e ansiedades, e todos os dias o pecado vem, e eu tenho que falar: eu escolho Deus, eu escolho Deus. Mas isso aqui é legal, mas eu escolho Deus. Eu não vou aceitar aquilo que o inimigo me tenta e coloca diante de mim, porque isso vai me tirar da presença do Senhor, isso vai me tirar a salvação, isso vai me tirar diante de Cristo, irmãos. E nós estamos chegando no momento onde nós vamos necessitar de Jesus Cristo, até porque ou nós seremos arrebatados, ou nós seremos guardados dessas horas. Só que a Bíblia fala que muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, muitas pessoas vão ser deixadas para trás, e vão bater, e vão falar: em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos. Ele vai falar: eu não vos conheço, porque vocês se entregaram, vocês se deixaram levar. Você fala: pastor, mas como isso? Existiam 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Virgem, ele está falando de santidade. Virgem, ele está falando de igreja. Ele está falando, mas dentro da igreja existem virgens loucas e existem virgens prudentes. Irmãos, o que ele está falando? Ele está falando assim, dentro da igreja existem pessoas que estão se macunando com o pecado. Dentro da igreja existem cristãos que muitas vezes até cantam e tocam aqui na igreja, mas que estão
angariando com o mundo, que estão se entregando para Satanás, que estão perdendo a salvação. E a hora que eu chegar, os que estiverem preparados e preparadas vão subir, mas aqueles que forem buscar o azeite, aqueles que forem buscar um pouco mais de azeite, vão ficar, porque perderam o tempo, porque perderam a oportunidade, porque aceitaram os reinos, aceitaram as coisas que Satanás, ai pastor, mas sabe o que é? A minha vida estava tão difícil, a minha também. Ah pastor, mas sabe o que é? Eu tinha tanto problema, eu também. Ah pastor, mas sabe o que é? Eu estava sofrendo tanto, também. Pastor, mas eu estava doente, eu também. Porque no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. Quando Deus te coloca no deserto, irmãos, não é para o teu fim, Ele vai te sustentar. Nossa pastor, mas todo dia pão e carne e água, pão, carne e água, é o teu deserto, é o teu momento de limitação. Irmãos, eu e a Simone ficamos um ano inteiro dentro de casa, comendo arroz, feijão e ovo, de vez em quando tinha carne. Eu e a Simone ficamos um ano inteiro dentro do São Diocleciano, um olhando para a cara do outro no final de semana, porque ninguém nem convidava a gente para sair. Andando com uma moto que o meu pai me emprestou, uma CGzinha 81, emprestada. E andava de vez em quando, porque não tinha dinheiro nem para abastecer. Um ano, onde o máximo que eu consegui comprar com o meu dinheiro foi um Chevette que nem andava, a desgraça do Chevette. Um ano de deserto, um ano acreditando e confiando no Senhor. Sabe por que eu conheço a Bíblia do jeito que eu conheço e recito tantos versículos? Porque durante um ano eu me colocava numa mesinha que tinha numa cozinha, irmãos. Eu não estou brincando com vocês, a cozinha devia ser aquele espacinho ali, ó. Tinha uma mesinha redondinha com 2 cadeiras. Um ano eu me colocava lá todos os dias e estudava a Bíblia de 3 a 4 horas, todos os dias. De sábado, tinha vez que eu passava o sábado o dia inteiro lendo a Bíblia. Foi dificultoso? Foi um momento de limitação, um momento de escassez? Foi, mas graças a Deus por esse momento. Graças a Deus pelo meu telefone não tocar. Graças a Deus por eu ter esperado. Às vezes as pessoas não entendem isso. Nossa, o pastor Júnior deve ter estudado lá no ITQ. Você acha? ITQ não fez. O ITQ, na verdade, eu quase desaprendi. Porque o tanto de pé de breque que tem nesses lugares é complicado. O que eu aprendi foi na solidão, foi no meu querite, foi no meu lugar de escassez, de pouca água, de pouco alimento. Não sei se o meu pai vai lembrar disso, mas um dia nós estávamos nessa situação aí, e naquele dia nós não tinha nada. Ele ligou para mim e falou assim: o que está fazendo? Eu falei: nada, eu vou passar aí para nós ir no mercado. Eu falei: Simone, meu pai vai passar aqui para nós ir no mercado. E ela falou: graças a Deus, Ju, vamos ver o que vai acontecer, mas não vamos pôr expectativa, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil da nossa vida, que se nós pôr expectativa é capaz de nós sofrer. Não sei se ele vai lembrar disso. Nós fomos no Carrefour lá da rodovia, e ele comprou várias coisas para nós, para nossa casa, e o meu irmão tinha pedido a moto, eu tinha posto pneu na moto, eu tinha arrumado documentação, e eu ia ficar a pé, sem nada. Ele sacou R$1.000 do bolso e falou: Tó, vê o que você consegue fazer, vê o que você vai fazer. Irmãos, era o dinheiro que nós tínhamos, R$1.000. Eles nem sabiam, mas a moto nem estava sendo mais usada, porque eu não tinha dinheiro para abastecer uma moto que faz 35 km com litro, irmãos. Eu usava o passe que a Amarela dava, que era de graça. Era o meu querite. Eu vou ficar, nunca falei nada para eles, não sabe disso. Nunca liguei para ninguém, a Cristiane não sabe disso. Nunca falei com ninguém, era o meu querite.
Mas eu não atrasava as parcelas da minha casa, eu pagava financiamento certinho, eu não atrasava a parcela que ele fez no cartão de crédito dele não, debitava no salário dele lá, que ele fez um empréstimo consignado, para dar entrada na casa, nunca atrasei, era o meu querite, era o meu deserto, eu vou desanimar? Não, só que a Simone que não podia engravidar, engravidou, a Emanuele está ali, nem os médicos acreditavam, irmãos, quando você tiver que passar, você tem que passar, quando Deus te levar, Ele está contigo, irmãos, passamos lá um ano de dificuldades, não sei se foi um ano completo, se foi um pouquinho menos, mas foi um tempo, só que a hora que eu chegava do serviço, todos os dias à tarde, irmãos, de ônibus, que eu parava na avenida lá do São Diocleciano, que eu morava 3 casas para baixo da avenida, a minha esposa estava no ponto de ônibus me esperando, e nós descíamos juntos, e nós ficávamos juntos, e nós nos alegrávamos juntos, irmãos, aí eu comprei um primeiro carro, que foi o Chevette, pegou fogo, aí eu comprei um Tempra, fundiu o motor, aí eu consegui comprar um Palio, orando, Deus abençoou comprar um Palio, aí eu tinha que fazer uma garagem, meu pai vai lembrar disso aí, porque ele ajudou, irmãos, a garagem era com telha quebrada, e 3 postinhos que o meu tio, lá de Talhados, que ele faz postinho, doou para mim, era a garagem que eu tinha, estava lá, eu falei para o meu pai, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó, porque não pega vento, porque se pegar vento essa garagem vai cair, aí vai ficar pior, então vamos fazer aqui nesse cantinho, mas coisa de 1 ou 2 anos depois, irmãos, eu fiz uma área no fundo de 70 metros quadrados, com banheiro, com telhado, com madeira à vista, com telhado, com churrasqueira, com tudo que tinha direito, mas eu vivi o meu querite, às vezes as pessoas olham para mim andando de caminhonete e falam, esse pastor aí nunca passou dificuldade, passei, como a Simone fez a abertura do culto, quando passares, passei momentos difíceis, passei momentos de solidão, momentos de ansiedade, mas passei, só que tudo que Deus me promete, eu coloco na agenda, e não falo, porque eu estou esperando o cumprimento das promessas, eu estou esperando o momento em que Deus vai falar, se levanta pastor Jônio, que agora tem que desafiar os profetas de Baal, agora eu vou fazer cair fogo do céu, conforme a tua oração, agora é o momento de você fazer grandes coisas, grandes obras, agora é o momento de você tocar as águas, e o mar se abrir para você passar, porque eu não sei se vocês sabem, Elias fez isso, agora é o momento de eu te levar a momentos de glória, momentos de vitórias na minha presença, agora é o momento, mas tem o deserto não é fácil, vocês acham que foi fácil eu entregar a única coisa que tinha, que era emprestada do meu pai, e devolver a moto para ele, e eu estou falando de coração aberto, pelo amor de Deus, não entenda mal, sabendo que o meu irmão estava fazendo aquilo, sem necessidade nenhuma, ele não tinha necessidade nenhuma daquilo lá, mas ele estava naquele momento sendo usado, para tirar aquilo da minha vida. A Simone chegou em mim e falou, Juma, e tua mãe vai fazer isso? Eu falei, vai, e a moto é deles, eu tenho que ir lá e entregar, mas se pôr o pneu novo, eu falei, não importa, a moto é deles, se eu estivesse pagando aluguel, o pneu ia ficar barato, a moto é deles, eu vou entregar, só que depois do dia que eu entreguei a moto para eles, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, porque às vezes, irmãos, ele vai matar a vaquinha, alguém já ouviu falar a história da vaquinha, que dava leite, vivia do queijo? Ele vai matar a vaquinha, vai empurrar a vaquinha do brejo, e você vai falar, agora eu morri mesmo, vamos vir para a palavra, porque às vezes você pode achar que eu estou falando de mim, vamos vir para a palavra, vai acabar a água do riacho, a vaquinha morreu, só que pode ir para Sarepta, que agora eu vou te sustentar, pode ir para lá que agora você vai ver milagres, pode ir para lá que agora você vai ver sinais, irmãos, e graças a Deus, depois que eu devolvi a moto para o meu pai, lá a documentação tudo certinha, comprei o Tempra, fundiu, mas deu tudo certo, viu?
Deu tudo certo, porque graças a Deus fundiu no período de, como fala lá, de garantia. A amarela foi lá e pagou tudo. O Chevette pegou fogo? Pegou, mas eles foram lá, consertaram, porque eu comprei lá também, e me devolveram o dinheiro. Aí Deus falou assim, pode comprar um carro lá que eu estou contigo. Eu falei, Senhor, eu só posso comprar daqui 12 meses, que é quando acaba o financiamento do cartão do meu pai lá, do leite do meu pai. Pode comprar. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas você precisa do carro, porque na época a Emanuele já tinha nascido. Eu falei, então tá bom, eu vou lá comprar esse carro. Cheguei lá, escolhi um Uninho. Deus falou, não, vai no Palio. Eu falei, não, Uninho, Palio. O Palio era completo, o Uninho era básico. Eu falei, Senhor, mas nem aqui eu posso. Quanto mais lá, que é mais caro, vai no Palio. Aí Deus usou um gerente para falar assim, compra o Palio, porque você merece, você é um cara trabalhador. Eu falei, eu mereço mesmo. Nossa, eu sofri tanto da minha vida, eu vou levar esse Palio mesmo. Irmãos, o Palio tinha sido vendido, tinha sido retornado para a empresa, o recibo tinha sido assinado, a nota emitida, e o cara que estava o nome do recibo sumiu. Só para vocês entenderem, eu só consegui financiar o Palio 13 meses depois que eu comprei. Deus ainda falou, vou te dar um de lambuja, para você ver que eu sou Deus na tua vida. Andei de Palio completinho, sem pagar R$1 durante 13 meses. Sem pagar R$1. Hora que deu 12 meses, quitou a parcela no leite do meu pai, o Zé Augusto chegou em mim e falou assim, dá para fazer o financiamento do Palio. Eu falei, pode fazer. Nem ele entendia, eu falei, pode fazer. Irmãos, tem momentos que você vai viver as limitações, tem momentos que você vai viver o abandono, tem momentos que você vai viver a solidão, tem momentos que você vai estar no seu querite, porque Deus quer estar sós com você, Deus quer falar com você, Deus quer te preparar para coisas grandes e melhores, e esse lugar não é um lugar de festa, porque num lugar de festa você não se lembra do seu Deus, é um lugar de luto, onde você se lembra que você só precisa de Jesus. Se coloque de pé nesse momento, o grupo de louvor já pode subir aqui, é o seu querite, é o seu momento de sofrimento, é o seu momento de aflição, é o seu momento de dor, e não adianta você passar esse momento para as outras pessoas, não adianta você jogar esse momento para os outros, eu estou vivendo isso por causa da economia, é o Bolsonaro, aquele genocida, é o Lula ladrão, não, é você e Deus, é o teu Pai. Irmãos, eu tenho no meu coração que pode vir a crise que quiser, pode vir a dificuldade que vier, se eu bater nesse negócio vai sair água. Eu tenho no meu coração o Deus que eu sirvo, não é a economia que vai me travar, não é o governo, não é guerra, não é nada, irmãos, mas eu estou vivendo, pastor, por causa da crise. Você está vivendo o seu querite, e pode ter certeza que a hora que o ribeiro secar, a farinha não vai acabar, e nem o azeite secar, porque Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar, até o momento da tua vitória. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, corre Acabe, corre Jezabel, corre profetas, corre todo mundo, porque a abundante chuva já está chegando. Diga assim comigo, a abundante chuva já está vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida espiritual, sobre a minha saúde, sobre a minha empresa, sobre a minha igreja. Diga assim comigo, igreja: Jesus é maior do que curtidas, Jesus é maior do que aplausos, Jesus é maior do que as badalações deste mundo. Jesus teve o seu querite no deserto, mas Ele estava sendo preparado para passar pela cruz por mim e por você. Eu tive o meu querite para que
que eu aprendesse um pouco mais do que está aqui. Acredito que Deus me separou, onde eu vivi um momento de glória, um momento de pregar para muitas pessoas, de fazer encontros com Deus e conduzir tudo. Me trouxe de novo para o meu querite. Tem vezes que eu me pego falando isso para Deus, irmãos, nas minhas orações: Senhor, por quê? Hora que arriba, desce. Hora que arriba, desce. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, pelo nome santo de Jesus. De novo no querite, Senhor, é porque eu quero te aperfeiçoar. De novo no querite, Senhor, é porque eu te quero fazer maior e mais forte. De novo no querite, Senhor, é porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Cadê Simone? Está lá em cima ainda. Não é fácil viver o querite, não, irmãos. Não é fácil viver as limitações. Eu não gosto de fazer isso, e quem me conhece sabe, eu tenho que pregar a verdade. Mas eu sei o que é ganhar bem. Eu sei o que é estar em Paris, navegar no Rio Sena e tirar a foto meia-noite em Paris. Eu sei o que é ficar 8 dias, 9 dias em Israel, nos melhores hotéis. Eu sei o que é ir para a Praia do Forte, na Bahia. Eu sei o que é ir para Recife e ficar em Porto de Galinhas. Eu sei o que é isso. Pesquisem depois Enotel, eu fiquei no Enotel. Pesquisem Iberostar, eu já fiquei no Iberostar com a minha família. Eu sei o que é isso. Eu estou falando de coisas boas. Acho que ninguém aqui sabe, ou chegou um dia ganhou o que eu já ganhei. Mas eu também sei o que é estar em Querite, irmãos, onde tem que comer pão, comer carne e beber água. Eu sei o que é estar em Querite. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é saber que tem promessas para minha vida escritas aqui ou nas outras agendas lá que estão guardadas, e os meus olhos muitas vezes querem me enganar com poucas pessoas aqui na igreja. Mas como essa música tem na sua melodia, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando. Simone. Amém? A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Em tudo. Não só nos dias bons, não só em momentos de festa, de alegria, de prazer. Em tudo, dai graça. Se você tem passado pelo deserto, dê graça. Se você já passou, dai graça. E se você sabe que o deserto tem batido a tua porta, dê graças. Em tudo, igreja. Amém? Feche os seus olhos.